Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Você pode ler? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Normalmente esse é um texto usado em comemorações de aniversário. É muito comum pessoas usarem esse texto, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Mas eu quero fazer uma reflexão com vocês, porque me parece que muito mais que uma data natalícia, o texto nos expõe a um aprendizado diário. No final de cada dia que trouxe consigo suas adversidades, seus problemas, suas bonanças, os sorrisos, seja o dia bom ou mau, ele traz consigo suas lições. Então me parece que a Bíblia está nos dizendo que à medida que os dias vão passando, que a contagem vai aumentando, o propósito é que venhamos aprender com esses dias, para que o nosso coração, a nossa mente, encontre a sabedoria, receba a sabedoria. É algo muito importante entendermos isso. Aprendemos com o dia, com aquilo que ele trouxe para nós. E aí temos a expectativa de que as pessoas que têm mais dias de vida se tornem pessoas mais sábias. Que a sabedoria, de uma forma talvez meio filosófica, mas só para você refletir, o que é inteligência? Inteligência é a capacidade que o indivíduo tem de aprendizado. Quanto mais facilidade o indivíduo tem de aprender algo, ele é considerado inteligente. Se ele ouve só uma vez, ele é considerado uma pessoa inteligente, se aprendeu. Se ele é capaz de aprender apenas olhando, ele é considerado inteligentíssimo. Então, inteligência é capacidade de aprendizado. O que é cultura? Cultura é quantidade de informação armazenada de uma forma simples, tá certo? Quanto mais informação você tem e quanto mais variada for esta informação, mais culto você será considerado. Gosto de conversar com fulano, porque ele conversa sobre quaisquer assuntos, sobre a capacidade, certo? E o conhecimento dele sobre diversas áreas. Então, por isso ele é considerado alguém culto. O que é sabedoria? Sabedoria tem a ver com qualidade de vida. Sabedoria tem a ver como esse indivíduo vai usar todas essas informações que recebeu para melhorar a sua vida e, mais do que isso, a vida de pessoas que estão ao seu redor. Seria mais ou menos assim, a grosso modo. Cultura é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria, não colocá-lo na salada de fruta. Certo? Apesar de ser uma fruta, o indivíduo que coloca o tomate, certo? Há um tempo atrás, um cara reclamou comigo que a moça casou com ela e pediu para ela fazer um arroz doce que a mãe dele fazia legal.
ela fez o arroz doce com tudo, mas botou alho. Mas botou açúcar, botou leite, ela botou tudo direitinho. Ela só deu uma refogada. Tá certo? Então, eu preciso que você olhe hoje, por quê? Porque o grande problema da vida é a ausência de sabedoria. As pessoas estão com muita dificuldade de gerenciar sua vida. E aí a minha proposta hoje, de uma forma simples e rápida, me ajude aí. Eu queria que durante 5 segundos, você agora parasse para pensar nas 3 pessoas que você mais ama. Tá certo? Já vá construindo isso aí na sua mente. 3 pessoas, quantas pessoas? Que você mais ama. Tá certo? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Pensou? Sim ou não? Agora me diga, levante a mão. Quantas pessoas, certo? Dentre essas 3 pessoas que você pensou, estava você, levante a mão. Pode baixar. Não deu, talvez 1%. Eu perguntei a você, para que você agora pensasse nas 3 pessoas que você mais ama. E dentre as 3 pessoas que você mais ama, não estava você. Você veio para essa terra para cuidar de uma pessoa. Ela é a pessoa mais importante da sua vida. Deus conferiu a você a oportunidade de cuidar dela, de zelar por ela. Essa pessoa é você. É responsabilidade sua cuidar de você, de seu corpo, de sua mente, de seu espírito. Porque se você não cuidar de você mesmo, não for saudável, salutar nessas 3 áreas, inevitavelmente vai ser difícil você viver unido, viver em grupo, não se envolver em confusão. Então eu vou te mostrar rapidamente, mais uma vez, a história da mulher samaritana. Vai ser bem rapidinho. Por quê? Como todos nós, ela também recebeu essa incumbência de cuidar da vida dela. Porém, ela não foi bem-sucedida. Ela cometeu erros ao cuidar de si mesmo. E isso gerou para ela sérios problemas. Jesus entrou na vida dela então para dar a ela um norte, para levá-la a uma mudança, a uma transformação. Se criamos pessoas saudáveis, criaremos ambientes saudáveis, porque lugares não têm problemas, igreja não tem problema, família não tem problema, o bairro não tem problema, empresas não têm problema. O problema está nas pessoas. Se queremos melhorar pessoas, ou se queremos melhorar lugares, melhoramos pessoas. Levamos equilíbrio, domínio próprio a essas pessoas. Potencializamos essas pessoas, fazendo com que elas sejam capazes de remover todo o poder que os outros têm sobre ela. Em qualquer lugar que ela esteja, ninguém é capaz de tirá-la do sério. Ninguém é capaz de desequilibrá-la. Por quê?
porque ela não empoderou ninguém. Numa conversa com um terapeuta, uma moça reclama do marido. E o terapeuta pergunta: o que ele faz que mais te irrita? Ela disse: o que mais me irrita, mais me fere, é quando ele diz que eu sou um monstro. Ele me chama de monstro. E o terapeuta perguntou: o que acontece com você? Ela diz: eu choro, eu me entristeço. Porque ele me ofende quando me chama de monstro. E o terapeuta disse a ela: o que você diria para mim se eu falasse para você que seu cabelo verde é tão lindo? Ela disse: eu ia sorrir, porque meu cabelo não é verde. Aí ele disse a ela: então o que você faria se eu dissesse que você é um monstro? Você deveria sorrir, porque você não é um monstro. Qual é a diferença do marido para o terapeuta? É que ao marido a mulher deu poderes que não deu ao terapeuta. É importante nós entendermos isso. O que as pessoas no trânsito, na vizinhança, em casa, o que seu marido, seu filho, sua sogra, o que essas pessoas são capazes de fazer com você? Quem deu a elas esse poder sobre você? Você já parou para pensar nisso? Você pode se tornar alguém que as pessoas não consigam desestabilizar? Tem alguém aqui que luta algum tipo de arte marcial? Isso. Uma das coisas mais importantes, certo? É a sua base, correto? É uma das primeiras coisas que você precisa aprender. Onde eu vou colocar meus pés? Para que qualquer movimento do oponente, certo? Seja previsto por nós, para que o movimento de nossas pernas estabeleça uma base segura, para que o adversário não venha nos derrubar. Entendeu? Então o que falta para você no diálogo com seu marido? Base. No relacionamento com sua família? Base. Base. Um ambiente estável, firme, forte, onde as pessoas não consigam te derrubar. Nós vamos olhar esse texto aqui. Coloca o capítulo 4. Eu vou usar rapidinho, porque esse texto, esse culto é bem rápido. Coloca aí. Não, coloca a partir do primeiro. Verso 1. 4:1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e que batizava mais discípulos que João, ora, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi ter em Samaria, numa cidade chamada Sicá, junto à herdade que Jacó havia dado para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, disse: Jesus, dá-me de beber. E ele disse: como tu, sendo judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Abre parênteses, porque o judeu não se comunica com o samaritano. Fecha o parente e bota uma pontuaçãozinha aí. Jesus disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que te diz, dá-me de beber, você que me pediria e eu te daria da água viva. Ela disse: o poço é fundo, o Senhor não tem com o que tirar. És tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo desse poço, como também toda a sua família e todo o seu gado? Jesus disse: vai lá e chama, certo? Não, se você conhecer o dom de Deus e soubesse quem é o que te diz, dá-me de beber, você que me pediria, e eu te daria da água viva. Ela disse: Senhor, você está com um texto aqui, está certo? Deixa eu mostrar algumas coisas a vocês, importantíssimas, nesse texto. Temos uma mulher aqui, gerenciando sua vida. A obrigação dela é cuidar de quem em primeiro lugar?
De quem? Dela. Parece que isso é uma palavra egoísta, não é? Não. Primeiro vem você, seu estilo de vida. É uma palavrinha meio, mas é altruísmo. Tá certo? Você é alguém que ama você, mas vive para fazer o bem para outras pessoas, sem esperar nada em troca. Então não estou te chamando de egoísta. Mas é importante que você desenvolva um estilo de vida onde você seja saudável, onde suas decisões tragam para você benefícios. Eu não estou dizendo que você não vai cometer erros, mas pelo menos não cometa erros em ambientes cujos quais, para consertá-los, você vai precisar de muito esforço, muito tempo, muita dor. Esse tipo de erro precisa ser evitado. Pensa nisso. Uma escolha de um cônjuge errado leva quanto tempo para consertar? Eu nem sei se conserta, porque a perspectiva de vida do brasileiro aumentou. O casamento é até a morte, vai demorar a morrer. Tem certas coisas que não se brinca. Você pode cometer erros, sim ou não? Erre pelo menos no endereço. Fui para o endereço errado. Isso aí você pode errar. Até o Waze te ajuda. Mas tem coisas que não pode. Então preste atenção. A mulher, essa samaritana, ela quer ser feliz. É isso que ela quer. Então ela não está procurando nada de errado. Qual é o problema dela? É que ela está procurando a coisa certa no lugar errado. Ela está falhando nisso. Isso vai gerar, obrigado, sérios problemas para ela. Por quê? Porque a cada tentativa frustrada, ela traz para si um trauma, uma frustração. Todas as vezes que ela erra, todos os relacionamentos fracassados, e aí você pode aplicar do jeito que você quiser, uma busca por amizade, uma busca por uma igreja, uma busca por um casamento, uma busca de um emprego, eu não sei. Mas todas as vezes que não dá certo, ela tem que lidar com uma frustração. É isso que está acontecendo. Ela está viva? Está. Ela continua lutando? Continua. Mas ela está cansada, é óbvio. Para ela não tem sido fácil. Ela está muito longe do propósito, que é a felicidade. Quando isso acontece, inevitavelmente, nós vamos caçar culpados. Quem é o culpado dela não manter um relacionamento, certo? E não ter êxito naquilo que ela está fazendo? Será que os homens que ela se relacionou? Quem é culpado? Será que é o próprio relacionamento? Porque é tão difícil viver um relacionamento. Então vamos culpar o casamento. Vamos culpar os homens. Vamos culpar as mulheres. Vamos culpar o governo. Vamos. A mulher disse para Jesus que não queria voltar no poço. Me dê água para que eu não torne aqui para apanhá-la. Note que ela está procurando um lugar para depositar a culpa de seu fracasso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Achar alguém para culpar pelo seu fracasso vai te trazer vitória? Sim ou não? Não. Justifica, né? A justificação de um fracasso faz com que o fracasso continue lá. Essa é a vida dela. Andar sozinha, má reputação no ambiente, ninguém quer andar com ela, descrédito do jeito que resolveu viver, de arrumar um homem de verdade, critérios equivocados
para estabelecer relacionamentos. Todo o caos estabelecido por essa mulher, ou que essa mulher vive, é resultado de ausência de amor próprio, ausência de respeito, ausência de valorização. Se você não se valoriza, as pessoas não vão te valorizar. Ela está vivendo isso. Então, nitidamente, Jesus passa por Samaria para encontrar com ela. Fica sozinho perto do poço. E quando ela chega, ele diz para ela: dai-me de beber, me dê um pouco de água, mulher. É isso. Jesus inicia uma conversa com ela, dando a ela a sensação de que ele precisa dela, dando a ela a sensação de que é ele que depende dela. Então ela diz: como o senhor ousa falar comigo, que sou uma mulher samaritana? O senhor é um judeu, eu não sei quem o senhor é, eu não conheço o senhor. Jesus diz para ela: se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem sou eu, é lógico que você não sabe quem sou eu, porque se você soubesse quem sou eu, você não estava vivendo esse tipo de vida. Se você soubesse quem sou eu, se você vivesse segundo os meus parâmetros, as coisas estavam diferentes. O que Jesus está dizendo: eu estou aqui exatamente por isso, porque você não sabe quem eu sou, e por não saber quem eu sou, suas escolhas, suas decisões, a ausência de sensibilidade, te leva, te conduz a dizer coisas erradas, andar com pessoas erradas, fazer negócios equivocados. Sua vida está desse jeito exatamente por você não saber quem eu sou. O problema dela é que ela pensa que Jesus está na mesma situação que ela. Por ela não saber nada a respeito dele, ela pensa que ele também não sabe nada a respeito dela. Então Jesus vai começar a falar dela, não dele. Ele até mescla isso, dizendo: se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem sou eu, você é que me pediria e eu te daria da água viva. Ela falou do poço. E para ela está conversando com um estranho. E ele era um estranho para ela. Mas ela não era uma estranha para ele. Num determinado momento ele diz para ela: faz o seguinte, querida, vai lá e pega e traga aqui seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: isso você disse com verdade, porque você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. Quando ele fala isso, ela descobre que, apesar dela não saber nada a respeito dele, ele sabe coisas a respeito dela que ninguém sabe. Ele conhece a vida dela. Jesus está entrando nessa mulher agora. Quem é essa mulher? Essa mulher é alguém que sempre procurou algo que viesse de fora para dentro. Quando Jesus disse: eu sou capaz de entrar em você e criar em você um manancial que salte de dentro para fora, ele está dizendo para ela: se eu entrar em você, nunca mais você precisa de um homem, nunca mais você precisa de um elogio, nunca mais você precisa de aceitação, você nunca mais vai necessitar de nada que venha de fora, porque eu vou estar dentro de você. E a hora que eu entrar, eu sou o suficiente. É isso que ele está dizendo. A hora que eu entrar em você,
Eu vou dar a você condições de viver um novo estilo de vida. É isso que ele está conversando com ela, tentando fazer com que ela se valorize e descubra que o que ela precisa não está nas pessoas, está em Deus. E a única forma de conseguir obter é fazer com que Deus entre nela. Jesus está conversando com ela. E quando ele diz para ela: você teve 5 maridos e agora está com um homem que não é seu, ela disse: eu vejo que o Senhor é um profeta. Note que a visão dela, ela diz: eu não sei quem você é, mas eu sei que pelo que o Senhor sabe a meu respeito, eu sei pouquíssimas coisas a seu respeito. Eu não sei o que seu pai fez com você. Eu não sei. Eu não sei o que seu marido fez com você. Eu não sei. Eu não sei que tipo de trauma, problemas você carrega com você. Eu não sei. Eu não tenho capacidade para saber isso. Mas Ele sabe. Ele sabe tudo a seu respeito. Ele sabe. Ele sabe porque você não consegue terminar nada. Ele sabe. Ele sabe porque você procrastina. Ele sabe porque você adultera. Ele sabe porque você mente. Ele sabe porque você é preguiçoso. Ele sabe. Ele sabe porque você, né? Porque Ele conhece tudo a seu respeito. Ele sabe tudo a respeito de nós. Ele está dizendo isso para ela. Eu sei quem você é. Ela diz: mas eu não sei quem é o Senhor. Eu sei que o Senhor é profeta. E ele deve ter passado: eu não sou profeta, eu sou sacerdote, eu sou sacrifício, eu sou rei, eu sou a luz do mundo, o sal da terra. Eu sou tudo que você precisa numa coisa só. Você precisa de mim. Se eu entrar em você, 1000 caem ao teu lado, 10.000 caem à tua direita, mas eu vou te manter de pé. A pergunta é: quem está dentro de nós? Porque parece que o salmo que diz: o Senhor é o meu pastor, a gente vive como o Senhor está como meu pastor. Dependendo de onde esteja, Ele está, mas nunca foi, Ele não é. Porque se Ele for, Ele vai estar comigo na minha casa. Quando eu estiver brigando com a minha mulher, Ele vai estar comigo no trânsito. Ele vai estar comigo se eu estiver sozinho, se eu estiver acompanhado, se eu estiver doente, se eu estiver são, se eu estiver triste, se eu estiver alegre. Ele vai estar comigo porque Ele é. Você consegue entender isso? E com isso o que acontece? As pessoas perdem o domínio. Fica complicado conviver com você. Ninguém te irrita. Ninguém cria problema para você. Você vem num culto, se o louvor está bom, se está ruim, se o pregador pregou bem, se pregou mal, isso não faz diferença para você. O ambiente externo, ele não consegue mais controlar você, porque existe uma administração interna. E aí Jesus começa a conversar com ela algumas coisas muito preocupantes. Porque ela diz: vejo que o Senhor é profeta. Nossos pais adoravam nesses montes. Vocês, judeus, dizem que o local de adoração é Jerusalém. Note que a pauta não é mais água, a pauta não mais é homem, a pauta agora é adorar. Olha para onde Jesus está conduzindo essa mulher. Ela diz: nossos pais adoravam nesses montes, vocês, Jerusalém. Jesus diz: ora vem, e ela é agora, em que o Pai, o Senhor, anda buscando. Me ajude aí, buscando o quê? Buscando verdadeiros. Segura aqui, igreja. O Pai está buscando o quê? Bom, se o Pai está buscando verdadeiros adoradores, é porque no ambiente de adoração tem falsos
adoradores. O Pai anda buscando adoradores que o adorem em espírito e em... Se o Pai está buscando quem adora em espírito e em verdade, é porque tem adorador que anda adorando em carne e em mentira. Onde estão os adoradores que, ao invés de adorar em verdade, adoram em mentira? Onde estão os verdadeiros adoradores? Onde estão os adoradores que adoram na carne? Parábola do joio e do trigo. Onde eles estão? Onde eles estão? Juntos. Juntos. Na igreja tem verdadeiros adoradores, sim ou não? Na igreja tem falsos adoradores, sim ou não? Na igreja tem adorador que adora em espírito? Tem adorador que adora na carne? Sim. E eu preciso ser forte o suficiente para sobreviver a este ambiente. Eu preciso ter maturidade o suficiente para isso. Porque desestabilizar, preste atenção, irmãos. Tem uma historinha que eu acho bem interessante. É uma historinha das formigas. Se você pegar 100 formigas vermelhas e colocar aqui dentro, e colocar 100 formigas negras dentro dessa garrafa, sabe o que vai acontecer? Nada. Elas simplesmente vão ficar andando umas sobre as outras. Mas se alguém fizer assim com a garrafa, as formigas vão brigar entre si e vão matar umas às outras, provavelmente por causa dos feromônios serem diferentes. E aí eu pergunto, a culpa de uma formiga matar a outra é de qual formiga? Então a culpa é de quem? De quem sacudiu. A quantidade de gente sacudindo a garrafa na igreja é grande, fazendo com que o irmão lute contra o outro. E tudo isso acontece por uma coisa muito simples: a ausência de equilíbrio na pessoa. Satanás é um oportunista. Essa é a grande verdade. Jesus está explicando tudo isso para uma mulher, numa conversa que não demora muito. Mas ele falou para ela: se eu entrar em você, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Nunca mais. Nossos pais adoram neste monte, Jerusalém. Jesus nem aqui, nem em Jerusalém. Porque um adorador de verdade não tem lugar para adorar. Um adorador de verdade, ele se torna um adorador onde ele estiver. O local vira de adoração. Pode ser na fornalha, pode ser na cova dos leões, pode ser na prisão, pode ser onde for, o local vira um ambiente de adoração. É assim que funciona. Porque você sabe quem você é. Minha proposta hoje, primeiro vem para mim, porque essa palavra veio ao meu coração, para que eu ministrasse para mim mesmo, para que eu cuidasse melhor da minha saúde física. Não gosto de exercício, não gosto de comida saudável, não gosto. Você pode gostar, eu não gosto, certo? Mas eu estava pensando,
Se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? E eu recebi a responsabilidade de Deus de cuidar de mim mesmo, das minhas emoções. Eu até que sou bom, da minha espiritualidade também, mas eu sou meio fraco no negócio do corpo. Esse dia eu fui no carro pegar um negócio aqui atrás assim, ó, que estava no banco de trás. Quando voltei eu tive que parar, deu um nó aqui, ó. Falei, demônio. Mas não era demônio, era sedentarismo. Então escute só, Jesus está conversando com ela, e os discípulos estão chegando com a comida que foram comprar. Quando ela vê os discípulos chegando, provavelmente ela sabe que a conversa encerrou. Ela sai correndo até a cidade. Quem é ela? Quem é ela? Ela é a samaritana, sim ou não? Sim. Ela chegou no poço com ou sem Jesus? Isso. Ela saiu do poço com ou sem Jesus? Com. Jesus estava com ela? Sim ou não? Não. Jesus estava nela. Ele não estava com ela, ele estava nela. Então ela vai agora na cidade, encontra homens que sabiam quem ela era anteriormente. E eu fico perguntando, por que é que aqueles caras acreditaram que o Messias iria conversar com uma mulher daquela reputação? Pensa, ela chegando lá para aqueles homens e diz, olha, eu fui lá no poço pegar água, encontrei um homem que conversou comigo. O que ele é? Judeu. Provavelmente essa história é uma mentira. Um judeu não iria abordá-la. E pior, eu estou achando que esses judeus é o Messias. Aí é que não vai mesmo. Se fosse um judeu qualquer, eu já não acreditaria. Mas dizer que ele é o Messias, aí já é demais. Então, o que você acha que tinha naquela mulher que fez com que os homens deixassem suas atividades e fossem até o poço? Pense. A fonte que ele disse que seria se entrasse nela. Os homens não saem de Samaria para ir ao poço pelo que a mulher disse. Não. Eles saem de Samaria para ir ao poço porque o que ela disse tem poder. A maneira cuja qual ela se dirige aos homens agora é uma maneira diferenciada. Você vai sair daqui, você vai voltar para Samaria. Samaria é a sua casa. Os samaritanos hoje são seus familiares, seus amigos. E quem é você hoje? A samaritana. Hoje nós somos ela. E nós, mais tarde, amanhã, voltaremos para Samaria. A pergunta é: Jesus vai estar em nós? Pastor, como é que eles vão ver? Eles vão descobrir. Talvez não consigam ver no primeiro dia. Não. Eles vão precisar um pouco mais de tempo para desconstruir a ideia que tem a seu respeito. Para desconstruir o pensamento que tem, porque ele é construído em quem você foi até hoje, até chegar no poço.
só para buscar água. Mas agora, quando você volta, tem algo diferente em você. Esse algo diferente é Jesus. Agora, isso nunca vai acontecer se você não entender a responsabilidade que você tem sobre você. Você não vai poder mudar os outros. Não vai. Você não vai poder pegar alguém grosso e transformar em alguém educadinho. Aliás, não é obrigação sua fazer isso. Você não vai conseguir pegar alguém desonesto e transformar em honesto. Isso não é obrigação sua. Não é obrigação sua transformar os outros. Não é obrigação sua controlar os outros. A obrigação sua é definir que tipo de reações você terá baseado nas ações dos outros. É só isso. Como você vai reagir quando sua mãe ou seu pai se comportar desse jeito? Isso você pode definir. O que você vai falar quando aquela pessoa que te provoca chegar a partir de hoje e te provocar? Isso você decide, porque você tem total autoridade sobre você. Não dá mais para culpar Satanás. Todo mundo já sabe que ele não é culpado. Ele não é culpado de você ser do jeito que é. Não é culpa dele. Ele é um aproveitador que, conhecendo você, suas deficiências, ele é um oportunista. Mas todas as pessoas difíceis que estão ao seu redor, elas são seus professores, seus mestres. Cada um trazendo consigo as matérias cujas quais serão usados para ensinar a você. O ignorante vai te ensinar a ser educado. O grosseiro vai te ensinar a ser calmo, a ser paciente. Eles são seus professores, provocando em você o pior. Né? Por quê? Porque se eu fizesse isso aqui agora, o que eu entornei? E por que eu entornei água? Porque aqui dentro tem água. Se aqui dentro tivesse Coca-Cola, entornaria o quê? Se tivesse café, café. Quando alguém te aperta, te pressiona, o que sai de você? O que está dentro de você. É isso. Nós viemos a essa terra para sermos vencedores. E não é vencedor para ganhar dinheiro, vencedor para ter... Não, vencer o mal, vencer as adversidades, vencer as lutas, vencer as provocações. São vitórias verdadeiras. Precisamos aprender, sabe, o que é útil e o que é valioso. As pessoas já não sabem mais isso. Pastor, qual é a diferença de útil e valioso? Quer? Vamos lá. Útil, tudo aquilo que o dinheiro compra. Valioso, tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. É simples. É simples. Dá uma olhada na sua vida e evite desculpas. Encontre responsabilidade. Eu sou alguém responsável. É assim que funciona. Ou então, vá para um ambiente. Escute, você vai vencer. Isso, hoje é a sua vitória. Vamos embora. Vá para a melhor semana da sua vida. Faça o que você quiser e vai dar tudo certo.
Não vai. Você já viu que não vai. Faz muitos anos que você está vivendo desse jeito e não deu certo. Então assuma a responsabilidade e mude, mesmo que seja paulatinamente, vagarosamente, dentro de uma medida cuja qual você consiga fazer uma transformação segura. Mas saia daqui para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, através da sua casa. Posso ouvir um amém? Poxa. Agora o José vem. Por que o copeiro não lembrou dele antes? Porque não podia, gente. Uma das piores coisas que pode acontecer na sua vida é queimar etapa.
Quando você queima uma etapa, você pode chegar na próxima e não estar preparado. José percorreu todo o caminho. Havia uma direção nas estrelas. E a direção empurrava para o governo do Egito. Que governo é esse? Um governo que seria nos tempos bons do sol, nos tempos ruins da lua. Eu tenho falado o tempo inteiro disso. Porque todo dia você levanta para viver um dia de sol ou um dia de escuridão. E seja qual for o ambiente, o momento, vai pedir você duas coisas: estrelas e governo. Direção e governo. José agora está naquele ambiente. É levado lá para fora no momento certo para conversar com o homem mais poderoso do Egito, que tem uma demanda que ninguém pode resolver e que José resolve. Você anda fazendo cursinho aí de coach, você gosta dessa linha? Segura essa aqui. José, eu ouvi dizer que você interpreta sonhos. Então eu quero, me diga, o que são 7 vacas gordas e magras, 7 espigas cheias e vazias? Me diga o que é. José disse: 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez. É isso que significa. Beleza, José, você já cumpriu o seu propósito. Você já identificou meu problema. Eu tenho um problema de um período bom e um ruim. Só que o José disse: só um minutinho. Parece que já terminou o que você me pediu, mas não terminou o que eu vim nesse mundo para fazer. Eu não vim aqui para identificar um problema, eu vim aqui para resolver. Porque sua vida não muda quando você descobre um erro. Sua vida muda quando você descobre uma solução. Quando ele diz o que o cara não pediu, ele entrou na brecha. Quando ele diz: arruma um homem, alguém que seja capaz de remodelar seu plantio, remodelar seu armazenamento, remodelar sua colheita, remodelar seu comércio. E sabe o que me encanta? É que a gestão de um crente chamado José beneficiou todo o Egito e todas as nações. José governou, não foi para crente, não foi para trazer seu clãzinho de lá com menos de 100 pessoas e se estabelecer em Gósen. Não, ele administrou para egípcio, ele administrou para todas as vizinhanças do Egito, que se ele não tivesse lá, elas teriam morrido de fome. Mas o que mais me encanta é a hora do sonho. 42. A hora que ele está em pé depois, talvez, de quase 10 anos, entre os 7 anos de prosperidade e os primeiros 3,5 de escassez, que ele está em pé, vestido como egípcio, falando a língua dos egípcios. E agora o sonho vai virar realidade. Lá vem seus irmãos. E seus irmãos se curvam diante do José. Gente, Gênesis 37 diz: os molhos se curvam diante do molho de José, mas não diz o que José vai fazer quando os molhos se curvam. Eu achei algo extraordinário quando a Aline veio falar aqui. E ela disse algo poderosíssimo. Deus não te dá vitória para você esfregar na cara dos outros. Se você quer isso, que as pessoas engulam o que disseram a seu respeito, você não merece vencer. Porque a vitória não tem nada a ver com você. Tem a ver com seu irmão, com seu vizinho, com alguém que disse que você não chegaria a lugar nenhum. José, quando vira governador, não vai na casa de Potifar. Não. Se vingar da mulher. Não, ele tem poder para isso. Mas ele não faz isso. Porque o que ele vai dizer para seus irmãos, que também mereciam uma boa lição, e aliás, José tem vontade de fazer, porque quando ele vê os irmãos, o passado vem de uma forma tão avassaladora, que ele diz: esses camaradas são espiões. Não, espiões, prendam-os. O que demonstra que ele é gente,
que sentiu como gente. É isso. Por favor, não queira ser algo que você não é. Você é gente, você tem impulsos, você tem desejos. Mas vá devagar. Se José pudesse, teria matá-los. Mas não matou, mandou prender. E 3 dias foram suficientes para que ele estabilizasse suas emoções. Parasse de agir em ambiente tempestivo. Foi isso. E agora ele chama seus irmãos, que não sabem quem ele é. Mas José vai fazer uma investigação final. Ele disse: eu vou ficar com Benjamim, Judá. O irmão que queria matá-lo, Judá, vai ler lá. Judá queria matá-lo, e Rúben, por ser o primogênito, tenta protegê-lo. Judá chama José e diz: governador, por favor, não fique com nosso irmão Benjamim, porque nós já temos um irmão nosso, o Zé, que faleceu. Que Deus o tenha. Se papai perder Benjamim, ele morre. Então olha só, Judá, fico como escravo no lugar de Benjamim. José falou: os caras aprenderam a lição. Ele não aguenta, começa a chorar. Manda todo mundo sair e diz: calma, gente, calma. Espera um pouquinho. Tira aquela indumentária egípcia, igual o rei Júlia no Madagascar. Puxou. E disse: lembra de mim? Alguém falou: quem é? Ele falou: sou eu, o irmão de vocês, o Zé. Os irmãos falaram: o quê? Ele falou: sou o Zé, rapaz. O Zé do sonho, do molhozinho. Lembra? O Zé? Os irmãos falaram: caramba. Ele falou: calma, vocês não estão entendendo nada. Vocês não me venderam. Foi Deus que me mandou na frente. Cara, se Moisés pensasse assim, se Sansão pensasse desse jeito, se Davi olhasse para Batseba e fizesse o que José fez com a mulher de Potifar, as coisas seriam diferentes. Mas sabe por que ele fez? Porque ele era melhor que todos eles. Porque ele era um protegidinho de Deus, e Deus gostava muito dele, e deu a ele forças para vencer o que os outros não conseguiram. Não. Ele viveu porque resolveu viver. Sabe o que José falou? Quando vocês saírem daqui, porque eu sei que vocês vão sair, eu vou estar morto. Mas levem meus ossos com vocês, porque nem meus ossos eu quero aqui dentro. Eu não sei se você já parou para pensar, mas 2 filhos de Jacó ficam sem tribo. Levi, me ajude com o outro aí. Quem foi que ficou? Os levitas? E me ajude, que eu não lembro, não estou perguntando de bobeira não. Falhou a memória aqui. Não. Isso aí, Benjamim. Isso. Certo? Mas entrou. Não, me ajuda aí. Não. Hein? Não, mas tem 2 filhos que ficaram sem. Depois vocês procuram. Mas entraram os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Um eu sei que é Levi, agora eu não lembro quem é o outro de Jacó. O cara botou os 2 filhos nas 12 tribos. É só para você entender. Pastor, o que o senhor tem buscado falar para a gente? Vida. A vida está te esperando com vida, com ações. É isso. Esse cara viveu coisas extraordinárias. Não foram fáceis. Se você notar, os irmãos de José voltam para a vida dele. Os mesmos caras que Deus tirou lá atrás, agora cabem na vida dele. Muitas vezes, a vida te tira de perto de pessoas que não cabem para você naquele momento,
mas depois cabe lá na frente. É outro momento da sua vida. A sua vida está esperando por você. Por você. Pegue isso. Coloque isso. E você vai ver que aí o capítulo 42 vai chegar. José, pois, era governador. Por quê? Porque sonhou com sol e lua, astros de governo. Porque seguiu as estrelas. Qual era? O caminho. O caminho que passava pela cova, o caminho que passava pelo mau exemplo dos irmãos, o caminho que passava pela fúria de uma mulher renegada, o caminho que passava pelo esquecimento de um ingrato, o caminho. E o caminho que passava por ver todos aqueles que te fizeram sofrer agora na palma da sua mão, pronto, para que você esfregue na cara deles tudo. Mas ele não tinha tempo para isso. Foi viver o que Deus tinha para ele. Saia daqui para viver o extraordinário. Ou viva de forma medíocre. Talvez até mediocremente você vai para o céu. Mas busque viver o incrível, o extraordinário. Eu vou fechar falando algo aqui com vocês. Até passei do horário, não sou muito de passar nesse primeiro culto, mas escute só. Tem 6 meses que eu estou tentando, um pouquinho menos eu estou atrapalhando essa mulher, dividindo um carro com ela. Eu vendi 2 carros para tentar comprar um. E quase 7 meses com essas questões da China, para conseguir um chip para liberar o carro. O carro foi liberado essa semana, mas faltava R$59 mil para quitar o carro. Eu já estou pagando a prestação de um carro que eu comprei para a gente, e eu falei com Deus, Senhor, não vou falar que não tem condições, mas falei, Deus, e essa semana, um camarada me deu uma oferta para pagar o carro. Eu vou falar uma coisa para você. Viva. É só isso. Não vão te entender. Vão querer que você faça o que eles fariam. Vão querer que você pense o que eles pensam. Vão querer que você haja como eles agem. Faça o que Deus tem colocado no seu coração. E veja, não é dinheiro. Não, gente. Se tivesse fracionado, a turma sabe, eu ia conseguir pagar. Lógico que ia. Estou reclamando, o senhor não me engana aqui não. Eu estou mostrando a você o que Deus é capaz de fazer. Com alguém que não tem vínculo nenhum, basicamente, comigo.